Olá, boa tarde, tudo bem com você? Que Deus abençoe sua vida. Pastor Laércio Gasparella mais uma vez, numa reflexão aqui para a nossa alma, para o nosso coração, né? Hoje é um domingo de muito sol aqui em Mongaguá, tempo gostoso. Fiz hoje o que eu não fazia há muito tempo, né? Fui aproveitar um pouquinho de manhã, tomar um banho de mar, enfim, foi muito bom. E agora eu quero refletir com você na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo de número 1. Capítulo 22, versículo 1 de Samuel, diz assim: Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Pois bem, querido, essa passagem bíblica fala da perseguição implacável que Davi estava sofrendo do rei Saul. O rei Saul queria de toda forma a cabeça de Davi, né? E Davi começou então a fugir de um lado para o outro. Davi foi tendo chances até na sequência de matar Saul, mas ele sempre dizia: jamais vou tocar no ungido do Senhor, né? É Deus que vai tratar com Saul. Mas o que eu quero me ater nessa passagem é justamente esse versículo 2. Por que o versículo 2, querido? Porque ele diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados, todos os amargurados de espírito, e Davi se fez chefe deles. Talvez você, neste momento, querido, se encontre assim. Talvez você, em razões de lutas, de coisas que não vêm dando certo, de uma série de percas, você se encontra endividado, por exemplo, e você não consegue ver saída para você, porque talvez você não tenha emprego, porque você está numa dificuldade, porque você tem responsabilidades e não consegue arcar, e você vai ficando o quê? Amargurado de espírito. A Bíblia diz aqui, juntaram-se a ele todos os homens que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. E quando nós estamos nessa situação, querido, ninguém quer ficar com você, ninguém quer se aproximar de você, porque as pessoas querem solução e não problemas. É uma dura realidade, não deveria ser assim, mas é uma dura realidade. Hoje, se você está endividado, em aperto, amargurado de espírito, pouquíssimas são as pessoas que vão se aproximar de você. Sabe por quê, querido? Porque neste momento, nessa fase da vida, você não tem praticamente nada a oferecer. Você vai ter muito pouco a oferecer, praticamente nada. E hoje em dia as pessoas se aproximam mais quando você pode dar alguma coisa, quando você tem condições de dar alguma coisa. E esses homens eram homens sem valor, eram homens que lá no arraial deles, na tribo deles, na terra deles, não tinham valor nenhum. Eram homens amargurados de espírito. O que leva uma pessoa a ficar amargurada de espírito, a ficar aborrecida, cabisbaixo, com baixa estima? O que leva uma pessoa a isso? Situações difíceis, situações caóticas, situações problemáticas, seja no âmbito pessoal, sentimental, emocional, físico, familiar, financeiro, ministerial, seja, querido, em que âmbito for. A pessoa que, para ela se tornar amargurada de espírito, primeiro ela fica em aperto, primeiro ela fica endividada, primeiro ela fica com uma série de problemas, e isso provavelmente acumula-se, e chega uma hora a pessoa fica então amargurada, entristecida, o seu espírito já não tem mais ânimo, já não tem mais vontade, e aí o passo por uma depressão é minúsculo. E a Bíblia diz que Davi
ele era um homem conceituado para a nação de Israel, porque Davi, um pouco antes disso, ele tinha vencido Golias, que era o gigante filisteu que aterrorizava a nação de Israel. Então Davi, ele era assim tido em mais alto conceito como valente por causa da atitude que ele teve de desafiar o gigante, enquanto toda a nação de Israel, inclusive o rei Saul, tinham medo desse sujeito. Vocês conhecem a história de Davi, todo mundo praticamente conhece a história de Davi e Golias. Então Davi liquidou aquele problema, exterminou aquele problema. Só que quando ele retornava para casa, feliz da vida, as mulheres começaram a cantar, né? Saul mata seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E aí Saul começou a dizer, puxa vida, só falta agora ele tomar o trono, né? Porque, como quem diz assim, toda a ovação, todos os aplausos, né? Vamos pôr entre aspas, né? Todas as glórias estão para ele. E aí então, no coração de Saul começou uma inveja muito grande, uma indignação muito grande, e ele começou uma perseguição mortal em relação a Davi. Como Davi estava fugindo de um lado para outro, o que aconteceu? Aqui, quando o pessoal, esses homens que estavam nessa situação, souberam onde estava Davi, eles foram lá e se juntaram com Davi. Agora imagina só, Davi já estava fugindo de problemas, de pessoa que queria matá-lo, e de repente se junta a ele, em vez de se juntar, né, pessoas que vão para cima, está tudo certo, é nós, vamos que vamos, não, junta-se a ele um exército de pessoas num estado talvez pior que o dele. Mas a Bíblia diz o quê? Davi se tornou chefe deles. Sabe por quê? Que aqueles homens chegaram lá e falaram, Davi, olha, nós estamos numa situação difícil, nós estamos numa situação muito triste, ninguém nos valoriza, mas eu sei, ou melhor, né, nós sabemos que você é valente. Embora você possa estar correndo, você possa estar fugindo de uma situação em razão da fúria do rei, mas você é um cara valente e a gente prefere ficar com você. Nós queremos ficar com você porque nós sabemos que você é um cara valente. E aqueles homens, querido, a partir desse momento que eles se juntaram com Davi, e Davi se fez chefe deles, aqueles homens começaram a ter a sua autoestima de novo, começaram a ter valor de novo. E a Bíblia fala que esses homens acabaram sendo os homens que acompanhavam Davi em todas as batalhas por onde Davi ia. Se você pegar no mesmo livro aqui de 1 Samuel, aqui no capítulo 29, a Bíblia fala que Davi saiu numa peleja e os povos deram contra Ziklag, que era um lugar onde ele estava refugiado, e destruíram a cidade, levaram as mulheres cativas, crianças, enfim, fizeram uma barbárie. E a Bíblia fala, queridos, que Davi, que ele fez? Ele foi atrás, depois vocês lerem o 1 Samuel 29, para não ficar muito longo o vídeo, mas Davi, quando ele retornou, ele ia fazer uma guerra contra a própria nação de Israel, junto com o rei dos filisteus. Porém, queridos, o que acontece? Quando Davi retornava, quando Davi estava voltando, porque ele foi impedido pelo chefe dos filisteus, porque eles se lembraram que lá atrás Davi tinha matado Golias, agora Davi estava servindo um rei chamado Aques, ele estava fiel a este rei, mas este rei confiava nele, mas os demais reis dos filisteus não confiavam. Enfim, ele não pôde perseguir o próprio povo de Israel, que ele ia lutar contra, porque ele estava a serviço desse Aques. Ele então resolveu voltar, resolveu, né, por imposição, acabou voltando. E quando ele volta no vilarejo que ele estava chamado Ziklag, o que acontece? Quando ele chega lá, estava tudo saqueado, queimado e levado as mulheres como cativa. E aí, queridos, ficou uma situação muito difícil. Por que ficou muito difícil? Porque imagina um camarada que já está fugindo, agora ele chega num lugar e não tem nada. Aqueles homens que estavam com ele
muitos deles pensaram até em apedrejar Davi, para vocês terem uma ideia. Os próprios que já eram endividados, que já eram perturbados, que já eram, né, derrotados, quando viram aquela desgraça total, chegaram a pensar: puxa vida, podia apedrejar esse cara. Mas só que Davi consultou a Deus, Davi buscou a Deus. E quando Davi busca a Deus, Davi pergunta para Deus: Deus, eu devo ir atrás desse povo? E Deus disse: vai. Senhor, mas eu vou ter vitória? Deus disse: vai. E Davi foi. E a Bíblia diz que nessa batalha toda que Davi alcançou esse povo e aquela luta para recuperar aquilo que era dele, Davi fez destes homens valentes. Quando você ouve falar dos 400 valentes de Davi, esses homens estão inseridos aí. Foram os homens que foram com Davi até o final, até o extremo, até a exaustão, mas conseguiram recuperar tudo que foi levado. A Bíblia diz que eles lutaram desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, ou seja, 2 dias de batalha, mas eles recuperaram tudo. A Bíblia diz assim, no versículo 18 do capítulo 30, assim recobrou Davi tudo que os amalequitas haviam tomado, também libertou suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem filhas, nem despojo, nada de tudo que os amalequitas lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluia. Era um homem fugitivo, que se juntou com um monte de homens problemáticos, mas que com a força do Senhor fizeram proeza. E é isso que eu quero que você reflita nesse pequeno vídeo. Queridos, eu não sei se você vai estar na condição de Davi. Talvez você conheça alguém que está numa situação muito complicada, muito difícil. Não vire as costas, não abandone, não largue, não deixe de ajudar. Recebe essa pessoa, seja uma pessoa apoiadora, querido. Dê uma palavra de confiança, mostre a essa pessoa que ela tem valor, que ele tem valor, e você vai ver que ele ou ela vai se tornar um valente e vai ser uma pessoa que pode ser muito parceira sua, que pode te ajudar demais. Outra coisa, querido, talvez você esteja do lado dos homens endividados, que ninguém dá mais valor por você, que ninguém acredita mais em você, que as pessoas querem mais que você suma. Queridos, sempre tem aquela pessoa que você fala: puxa vida, tem alguém que pode me ajudar a me levantar. Então, não se isole, não entre no seu quarto, tranque as portas e fique desiludido, não. Sempre haverá alguém levantado por Deus, que eu tenho certeza que vai te ajudar, que vai fazer com que você saia dessa situação difícil. Esses homens encontraram Davi, que era um homem que tinha uma unção de Deus sobre a vida dele. Faça o mesmo. Veja alguém que tem a unção de Deus sobre a vida dele. Se aproxime dessa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar você e você vai dar muitos frutos. Você vai, sem dúvida nenhuma, fazer parte de um exército vencedor, de um exército vitorioso. Você vai ser um valente, você vai ser uma valente do Senhor. A vida não acabou, a vida segue, a vida segue. E eu tenho certeza absoluta que se você quiser, se você se permitir, Deus vai te abençoar e você vai dar voos muito, mas muito altos ainda. E você vai dar a volta por cima. Não se preocupe se hoje você está endividado. Não se preocupe se hoje você está amargurado de espírito. Não se preocupe se hoje você está, querido, em aperto. Nada como um dia atrás do outro. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar e que você vai dar a volta por cima e vai dar o brado de vitória em nome de Jesus. Um grande abraço, um ótimo domingo para você. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Um abraço e fique com Deus.